Parashat Haazinu. Em Parashat Haazinu, como dissemos na última Parashá Vayeler, aqui está a canção de Haazinu. Eu não vou falar ela toda, eu vou, na verdade, aqui nesse vídeo pegar um versículo 30 dela e a gente vai entender algo especial e fundamental aqui de dentro. E a própria canção de Haazinu eu vou tentar traduzir e colocar em materiais no grupo do Telegram. Link nos comentários fixados e na descrição. Então o versículo 30 fala que quando o povo de Israel estiver passando por essa situação, onde eles cometerem a idolatria e absorverem a cultura dos povos cananeus, eles vão passar por uma série de problemas, e um deles que está escrito aqui é que um cananeu vai perseguir 1000 do povo de Israel. E é trazido que em Parashá Bechukotai está escrito a bênção para o povo judeu, que é quando o povo judeu estiver cumprindo a Torá, cumprindo as leis, fazendo tudo correto, um judeu vai perseguir 20 inimigos. Aí a pergunta que surge é: como pode ser? Por que está sem essa proporção? Não tá 1 para 20 e 1 para 1000. Né? Se o povo judeu estiver errando, vai ser um inimigo perseguindo 1000 dos nossos. E se o povo judeu estiver acertando, vai ser um dos nossos perseguindo 20 dos inimigos. Para entender isso, é trazida uma explicação que diz o seguinte: que esse do povo judeu que vai perseguir 20 dos inimigos, ele é o mais fraco de todos, que ele vai perseguir 20 dos mais fortes. E o do inimigo vai ser um do mais forte, que vai perseguir 1000 normais do povo judeu. Em seguida, é explicado que a intenção de perseguir 20 não é perseguir, é matar 20. E o oposto, o inimigo perseguir 1000, quer dizer só perseguir mesmo, sem matar. Só assustar e afugentar. Um inimigo afugentar 1000, assustando, e judeu matar 20 inimigos. Então essas são as duas explicações, só que a gente vai mais a fundo. E é muito interessante que aqui começa a explicar pra gente os nossos queridíssimos mefarshim que existem dois tipos de modo que Hashem está no mundo. O primeiro é o modo revelado, que foi como aconteceu com as 10 pragas do Egito. O povo judeu não precisou levantar uma espada, não precisou levantar uma lança. E o que tinha acontecido? Novamente, naquela época, o povo judeu aderiu à cultura egípcia, que era idólatra, e foi posto um decreto duro de escravidão sobre o povo judeu naquela época. Depois que passou um tempo determinado, Hashem viu que era o momento de mandar o Mashiach para salvar, que na época era Moshe, e assim o povo judeu foi salvo. E você pode perceber que nessa história nenhum judeu foi morto pelos egípcios e nenhuma espada precisou ser levantada e nenhuma lança, absolutamente roupas de guerra nenhuma. Hashem fez a guerra do início ao fim contra os inimigos. Então aqui esse é o modo de Deus estar revelado. A natureza é quebrada. E o segundo modo, e justo esse é o modo de 1 para 1000. Quando aqui está explicando em Parashat Haazinu, nessa canção de Haazinu, que quando Deus se enfureceu com o povo judeu, então Hashem se ocultou de um jeito ainda a mais do que o normal, e aconteceu que coisas horrendas aconteceram porque não tinha nenhuma proteção divina. Então aqui Hashem, de certa forma, quebrou a natureza para ir contra o povo judeu por ter aderido à cultura idólatra. Pesado. E, inclusive, aqui mesmo está escrito que esse povo estranho que veio vencer o povo judeu, eles atribuem a eles próprios o mérito de terem ganhado a batalha. E a própria escritura aqui está que Hashem mostra como isso é um absurdo, como eles são ignorantes.
que a forma como eles ganham é uma forma tão ridícula, tão fácil, é algo tão desproporcional, que ainda assim eles não conseguem captar a mensagem que Deus está dando o povo judeu na mão do inimigo. Fala um povo desconhecido, um povo que não tem absolutamente nenhum senso de inteligência, de parâmetro de norte e sul, zero norteado, zero entendido, zero conhecido. É um povo realmente burro que veio e conseguiu conquistar o povo judeu, e eles acham que é pelo mérito deles, que é pelo Corri Veot Semiadi, que é pela força do exército deles que eles conseguiram vencer o povo judeu. Então, são dois casos de quando Deus quebra a natureza para estar a favor do povo judeu. É na época da saída do Egito com as 10 pragas, abertura do mar, entrega da Torá no Monte Sinai, né? Tudo que está escrito que a natureza foi quebrada em absoluto nesses cenários, mesmo os 40 anos do deserto, as 6 nuvens, Anania Kavod, nuvens da glória, e o Ber Miriam, o poço de Miriam que andava junto com o povo, ou seja, eram milagres revelados. De dia, o pilar de nuvem que matava as cobras e os escorpiões, de noite um pilar de fogo. Então a gente vê que foi quebrado absolutamente a natureza a favor do povo judeu. E aqui em Parashat Ha'azinu a gente vê nessa canção que Hashem justo fez o oposto, quebrou a natureza para punir o povo judeu por ter aderido à cultura idólatra. E 1:20 é quando Hashem está oculto no mundo do jeito meio termo, a gente pode colocar assim, não está nem 100% revelado a favor, nem 100% oculto contra, ele está meio termo. Então aí a gente precisa fazer o que? Algo que se chama Ishtadlut. Ishtadlut é não só uma palavra em hebraico, mas um conceito judaico, que é se empenhar para adquirir uma bênção. Então, alguém que precisa de um cuidado médico, ele não vai só levantar as mãos para o céu, rezar para Deus, pedir para Deus, abrir o livro de rezas, abrir o livro de salmos e viver rezando e viver... Não é assim. Ele vai estar cometendo um pecado contra Deus, porque a própria Torá diz para a gente ir buscar o tratamento do melhor médico. O Hazon Ish aconselha a gente a buscar o tratamento do melhor médico para se curar de qualquer doença, Deus nos livre, qualquer complicação de saúde. Não só ficar levantando as mãos para o céu e rezando, assim como outras religiões, elas pregam esse tipo de coisa. Por exemplo, Bob Marley, ele morreu por uma metástase, assim, que ele parece que ficou com um câncer ou um tumor em algum lugar do corpo, eu não estou lembrado aonde, e ele ficou naquela ideia Rastafari, paz e amor, no meio da mata, fumando verdinho, e no final das contas deu metástase. Se ele tivesse buscado ajuda médica, ele teria sobrevivido mais tempo, muito provavelmente. E tem outros exemplos por aí que não vale agora, a gente perdeu muito tempo. Então, continuando, o método de Ishtadlut é a gente se esforçar, usar um meio para adquirir uma bênção. Precisamos de dinheiro. Você vê, quando Hashem está revelado, o dinheiro vem, o man, que é o alimento, é o pão do céu que Deus mandou na época do deserto, vinha de forma milagrosa absolutamente. As roupas, elas se lavavam. As crianças, quando cresciam, a roupa esticava e crescia junto com a criança. Ou seja, Hashem estava revelado, ninguém precisava trabalhar, ninguém precisava de médico, ninguém precisava... As crianças, parece que na época também elas precisavam de menos cuidados, igual hoje em dia. A criança parece que ela já andava mais cedo, e já falava mais cedo, e já conseguia lidar com responsabilidades mais cedo, comparado a hoje em dia. Então, no mundo onde Deus está 100% revelado ou 100% oculto, a natureza vai ser quebrada. E no momento que Hashem estiver no meio, estiver mediano, conforme a gente conhece o mundo como ele é, nós somos obrigados a ir atrás de meios para alcançar nossos objetivos. A gente precisa estudar, a gente abre o livro e a gente estuda, a gente pergunta,
A gente corre atrás até entender aquele conceito. Repete, repete, repete a mesma coisa até memorizar. Antigamente você vê como é que aconteceu com Yosef. Yosef, para ele saber 60 línguas para falar com Paró, ele rezou para Hashem. Hashem mandou o anjo Gabriel, e uma noite o anjo ensinou para ele as 70 línguas. Ele acordou no outro dia e foi falar com Paró as 70 línguas que ele sabia. E Yosef sabia 71 línguas, que era o hebraico, que era o que Paró não sabia. Então Paró pediu para Yosef não contar para ninguém que Yosef sabia mais do que o Paró em algum quesito. Então acabou que ele foi posto lá num bom cargo, e ele concordou em não humilhar o Paró para os cidadãos egípcios. E então a gente vê mais um caso de quando Hashem quebrou a natureza em prol de algo. Mas não é desse jeito que obviamente a gente tem que buscar reza, a gente tem que buscar se limpar dos nossos pecados, porque os pecados trazem problemas, mas além disso tudo, somos obrigados a buscar ajuda profissional, sendo problema psicológico, o médico que cuide da cabeça, sendo qualquer problema de qualquer órgão do corpo, o médico especialista, para que seja feito acompanhamento, além da reza. E o principal é o que a gente aprende aqui da Parashat Ha'azino, e não só essa, né, como outras, que é se afastar da cultura idólatra acima de tudo.